Prezados irmãos e amigos, voltamos hoje para iniciar o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há mais ou menos 7 décadas. A minha vida inteira, pode-se dizer. Nós vamos começar pela Bíblia, os versículos de 1 a 8. Vocês, por favor, estejam com ela aberta, como eu sempre peço. Depois nós iremos para o livro, a explicação do que eu vou ler ainda aqui, tá bem? Vou iniciar pela palavra. O nome do capítulo 19 é A Queda da Babilônia, Alegria e Triunfo nos Céus. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiramente injustos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. E aqui terminamos os versículos que nós vamos estudar hoje, pelo livro agora para vocês. Capítulo 19. O júbilo no céu é o assunto. Cessou todo o tormento dos santos e tem lugar o regozijo universal pela vitória divina contra a grande prostituta. O apelo de João tem resposta em sequência. O céu e a humanidade redimida louvam e exultam. A alegria é imensa. O mundo nunca teve um motivo tão real para louvar. Nada mais atrapalhará a paz,
e a segurança da Igreja e dos seus santos. O gozo começa com o grito de uma grande multidão no céu, a multidão das hostes angélicas e a multidão dos mártires. Está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. João não diz que são cantores, mas eles cantam e cantam jubilosos. Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia é uma palavra da liturgia hebraica e significa louvem a Yahvé, o Senhor. Salmo 111, versículo 1. Aparece 4 vezes nessa passagem, versículos 1, 3, 4 e 6. E em nenhuma outra do Novo Testamento. O julgamento da Babilônia escatológica foi um dos aspectos da salvação planejada por Deus. E a salvação é mais do que a libertação dos santos do ódio da besta e da cidade rameira. É a segurança, o triunfo integral da causa do reino de Deus, com todas as suas bênçãos. Enquanto a Babilônia existia, o reino não podia ser estabelecido, porquanto a sua influência nefasta e maligna corrompia a terra. Seu desaparecimento abre o caminho para que o reino bendito chegue e com ele as respostas tão esperadas das orações dos mártires que clamavam dia e noite por justiça. O juízo de Deus fez-se perfeito, justo e verdadeiro, porque só Deus tem a perfeição nos seus julgamentos, por 3 razões. Primeira razão, somente Deus pode penetrar nos pensamentos, nos sentimentos e nas intenções mais íntimas do homem. Segunda razão, somente Deus possui a pureza, que é capaz de julgar sem prejuízo, sem parcialidade, porque só a perfeita bondade pode julgar de maneira perfeitamente reta. Terceira razão, somente Deus possui a sabedoria para encontrar o veredito exato e o poder para levá-lo à prática. O julgamento do Senhor é reto e perfeito. O cântico do louvor a Deus continua, não somente pelos anjos, mas pelo povo que o Senhor livrou da besta, pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes, que, prostrados, adorando a Deus, respondem Amém, Aleluia, numa concordância de maravilhoso louvor. Os 24 anciãos, que já vimos várias vezes nas visões anteriores, representam de maneira conjunta os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, simbolizando a totalidade da Igreja, o Antigo e o Novo Testamento.
As 4 criaturas viventes são, respectivamente, o leão, o boi, o homem e a águia, simbolizando o que há de valente, forte, sábio e rápido na natureza. Eles são os querubins. O louvor deles representa o da igreja completa e o da natureza em sua totalidade. A natureza e a igreja unem-se para louvar a Deus. A voz que vem do trono deve-se entender como a de um dos querubins. No Apocalipse, há 2 grupos de pessoas que recebem de maneira privilegiada o título de servidores de Deus. São os profetas. Está em Apocalipse, versículos 10, 11 e 12, capítulos 7, 8, 18 e 6. E os mártires? Está em Apocalipse 7, 3 e o 19, 2. Eles louvam, em primeiro lugar, porque têm dado testemunho de Deus com suas palavras e suas vidas. Depois vêm os pequenos e os grandes, que abarcam os cristãos de todos os níveis, intelectuais e sociais, na sua vida de fé. É um chamado universal para reconhecer e proclamar a verdade incontestável. Chegou o momento supremo do triunfo. Haveis sofrido, mas agora é vossa a vingança. Louvado seja Deus. Versículos 6 e 19 a 19. Temos em seguida a imagem de triunfo e das bodas do Cordeiro. Cristo poderá finalmente receber a sua igreja numa união indissolúvel com aquela que tanto amou e comprou com seu sangue. Isso só acontecerá mais adiante. João tem o costume de anunciar acontecimentos como já acontecidos, mas isso vai acontecer ainda depois. Essa concepção de casamento nos nossos dias pode parecer estranho, mas conserva em si certas verdades. Em todo matrimônio deve haver 4 coisas para que ele seja real e perfeito. A primeira coisa deve haver amor. A segunda, deve haver íntima comunhão. A terceira coisa, deve haver gozo. O gozo de amar e ser correspondido nesse amor. E quarto, deve haver fidelidade. E a relação entre Cristo e os cristãos é assim. Sem nenhuma dessas faltar ou ser imperfeita, não pode haver falha. Paulo, em Efésios, capítulo 5, 25 adiante, exorta os homens a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Israel foi chamado diversas vezes de esposa de Yahvé. Está em Isaías, Jeremias, Ezequiel. E Oséias
estrutura a sua profecia ao redor do tema de que Israel é a esposa de Deus, que se tornou adúltera, mas no fim Deus a trará de volta ao seu convívio e a amará para sempre. A noiva aprontou-se e recebeu uma veste de linho fino, resplandecente e puro. Há aqui um contraste com a cor da vestimenta da mulher, que era roxo e escarlata. O linho branco representa as boas obras do povo consagrado a Deus. A esposa do Senhor Jesus está vestida com a pureza e a consagração da sua fé. A palavra certa, gune, significa esposa e não noiva, que é a palavra nunfi. Embora a igreja ainda não seja a esposa, pois Cristo ainda virá, descreve o relacionamento da igreja com Cristo nos aspectos presente e futuro. Esse acontecimento do futuro, a união perfeita de Cristo com a sua igreja, é o que João está anunciando com a figura das bodas do Cordeiro. E ele só proclama que chegou a hora. O evento não é descrito em nenhuma passagem. É uma maneira figurada de expressar a redenção final, quando o tabernáculo de Deus estará com os homens. Deus estará com eles e serão o povo de Deus. Em Apocalipse 21, versículo 3. Essa é a razão pela qual João sempre antecede os fatos, como se já estivessem acontecendo, e fala da noiva ataviada para seu marido, usando a mesma figura para com a nova Jerusalém, que desce do céu para ficar entre os homens. Apocalipse 21, versículo 2. A igreja e a nova Jerusalém são tão intimamente relacionadas que a mesma figura pode ser aplicada às duas. Ela é a noiva. E aqui termina mais um episódio desse capítulo 19. Nós voltaremos para continuar esse estudo até terminar o capítulo 19, em breve, se Deus permitir. É muito lindo tudo o que está escrito aqui. E que vocês aproveitem essa beleza, esse amor, para também se tornar, receber e se tornar como aquelas 4 razões que ele revela: fidelidade, amor e outras coisas. Um marido bom, maravilhoso para suas esposas e vice-versa. Amém.